Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês estejam confortáveis para assistir a esse webinário número 6 do ciclo de webinários Trajetórias, novo ciclo da Rede de Pesquisadores. E a nossa ideia é falar sobre trajetórias, mas no contexto da carreira científica. E, num primeiro momento, a proposta é criar um espaço de comunicação com pesquisadores brasileiros que estão, nesse momento, no exterior, conversar bem leve sobre experiência internacional e sobre as pontes com o Brasil. E a rede de pesquisadores é um ambiente ideal para desenvolver essas ideias, porque é uma plataforma de ciência muito acolhedora e que tem entre seus objetivos justamente diminuir distâncias e barreiras. Esse aqui é nosso belo mosaico dos webinários anteriores e eu convido vocês a olhar tudo que aconteceu, histórias interessantíssimas, tem muita informação, conteúdo, mas tem também perguntas abertas, e as perguntas abertas, elas nos estimulam a seguir. E aí nós seguimos, e aí hoje temos a presença da Maria Augusta Arruda e da Juliana Fedossi, que são duas pesquisadoras que têm uma experiência internacional para contar, mas que também estão envolvidas na coordenação de programas de mobilidade internacional. Então, é a nossa oportunidade de olhar mais uma perspectiva dessa mesma questão. E essa aqui é a nossa dinâmica, eu estou falando esses minutos da introdução, e logo dou a palavra à Maria Augusta, seguindo a Juliana, e aí então nós três vamos receber as perguntas de vocês e também colocar as nossas próprias perguntas. E quem está com a gente no Zoom, eu peço para que vocês troquem para mensagem no chat, mensagem palestrante e participante, para a gente interagir melhor, e colocar pergunta antes de escrever a pergunta para ficar mais visual. E aí a gente vai seguir para as considerações finais. E agora uma pausa. E essa pausa é justamente para a gente reunir a atenção e aproveitar melhor esse nosso encontro. Maria Augusta. Olá, muito obrigada, Clarissa. É um prazer estar aqui com você e com a Juliana. E realmente o que me traz aqui, além da vida profissional, é uma rede de afetos, né? A rede de pessoas que se identificam pela ciência e por terem visões semelhantes, coerentes, né, da vida como um todo. Então, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de ter essa rede expandida. Eu vou tomar a liberdade de dividir a minha tela com vocês e pode ser que... Deixa eu só... É sempre um momento de tensão, né? Essa coisa de trocar as telas, mas já dá tudo certo. Apertei aqui o slideshow. Eu acho que vocês conseguem ver bem? Sim, tá ótimo. Então, eu coloquei como uma afirmação e aqui eu coloco como uma pergunta, né, nesse nosso exercício. Eu disse, em todo cientista um diplomata, por que a ciência não vê fronteiras? Então, eu queria só localizar a gente e perceber quais são os nossos grandes desafios globais, né? É o aquecimento global, e as consequências como as grandes secas, queimadas, inundações, tufões, a quantidade de plástico nos oceanos, a gente está tirando peixe, colocando plástico de volta no oceano, o próprio Covid, que está nos mantendo todos assim, né? Esse aqui, o que era uma prerrogativa da rede de pesquisadores, que essa troca online, agora virou o básico, né? O normal na nossa vida. Então, esses desafios, eles não têm fronteiras.
né? Eles não afetam uma única nação ou um único continente. Eles estão permeando a nossa vida, né? Eles são transatlânticos, são pan-nacionais. A mesma coisa quando se pensa em resolver esses problemas, né? Nós vemos cada vez mais frequentemente, então aqui em cima nós temos o Sirius, que agora já está todo bonito em construção, né? Lá no CNP em Campinas, nós temos o acelerador de partículas do CERN, né? O Large Hadron Collider, onde se descobriu a partícula de Deus, né? E outras megaestruturas, como no Oriente Médio, que nós temos o Sésame, que são realmente instrumentos que vão se justificar, né, ao longo dessa palestra como megaestruturas para diplomacia científica. Né? Nenhuma dessas megaestruturas fazem sentido, que são para resolver aqueles problemas que nós vimos antes, nenhuma delas faz sentido pensando em um único país. Né? Elas precisam da colaboração de pessoas em diferentes lugares do mundo. Então, a diplomacia científica, ela tem esse papel de sistematizar aquilo que os cientistas sempre fizeram. E o que pode parecer para muitas pessoas uma discrepância, porque Frege, né, que foi um dos grandes filósofos da ciência, ele falou sempre que o objetivo, e todos nós, né, que fazemos ciências, nós somos treinados e de maneira certa, educados, não treinados, educados a saber que o objetivo da ciência é a verdade. Nós somos, acima de tudo, pessoas que buscamos a verdade. Né? E a explicação clássica do diplomata é que ele é um homem honesto que sai pelo mundo mentindo em nome da sua coroa, do seu país. E isso não é verdade. Né? Nós podemos perceber que a diplomacia científica não tem nada de novo. Né? Se a gente lembrar do caminho, da Rota da Seda, né? Que era aquela rota que levava bens da China até a Europa, passando por toda a Ásia, pela África. E essa rota ela não era uma rota só de bens, de bens materiais, era uma rota de conhecimento, uma rota de cultura, de troca entre diferentes nações, entre indivíduos de diferentes etnias. E nós temos exemplos clássicos também dos grandes cientistas que nunca conseguiam ficar no mesmo país porque eles eram muito linguarudos, eles falavam a verdade para quem quiser que seja. Então, por conta da ciência, eles sempre encontraram um porto seguro que garantiu que eles continuassem a fazer ciência. Ciência que nós usufruímos até o dia de hoje. A diplomacia científica, da mesma maneira que eu mencionei, né, a Rota da Seda, levando não só bens, mas conhecimento, a ciência ela também traz ao mundo verdades, muitas vezes verdades difíceis de serem digeridas. Né? Quando Darwin fez a sua grande viagem ao longo do mundo e parou pelo Brasil, ele ficou extremamente indignado com a maneira que os escravos, né, ou melhor, as pessoas escravizadas, os afrodescendentes escravizados nesse continente, no nosso país, eram tratados, e se tornou um grande advogado contra a escravatura. Né? Muitos desenhistas, pintores que eram naturalistas, na verdade, eles vieram para ver, para observar, né, ao vivo e a cores, a nossa fauna e a nossa flora, fizeram exatamente a mesma coisa, né? Retrataram, através da sua arte, e a gente vê como a arte é próxima da ciência, a realidade, não só os bonitos espécimes, né, que os botânicos, zoólogos
tinham vontade de entender melhor. Nos dias de hoje, nós temos várias agências que promovem a diplomacia científica. A Royal Society, por exemplo, ela se destinou à diplomacia científica muito antes de qualquer país ter um ministro de Relações Exteriores. Nós temos a TUAS, que era antigamente a Academia de Ciência do Terceiro Mundo, que hoje em dia é a Academia do Mundo para as Ciências. Temos aqui a nossa maravilhosa Academia Brasileira de Ciências, a SBPC também faz um trabalho magnífico, e todas elas são viabilizadores da diplomacia científica. A diplomacia científica, o nome parece pomposo, mas a gente pode sistematizar bem o que ela significa. Então, eu sei que eu já estou tomando bastante tempo, eu vou falar muito rapidamente do tripé da diplomacia científica, que é a diplomacia para a ciência para a diplomacia e a ciência em diplomacia. Né? Nós todos aqui fomos imunizados com a vacina Sabin. E na época da Guerra Fria tinha uma grande uma rixa entre dois pesquisadores americanos, que eram o Salks e o Sabin, que está aqui na foto. O Sabin levou a pior, entre aspas, e teve que colaborar com a Rússia. A Rússia queria também muito uma vacina contra a polio. Né? E foi a partir dessa auspiciosa colaboração que nós erradicamos praticamente a poliomielite no mundo. Né? Então, para todos os antivaxxers aí de plantão, quando vocês vão contra as vacinas, vocês estão indo contra o trabalho de pessoas que realmente superaram diferenças políticas, geopolíticas, para fazer a coisa acontecer. A ciência para a diplomacia tem um grande ícone, que é o professor Abdul Salam, que descobriu uma brecha entre o mundo soviético, o mundo comunista, o bloco comunista, e a Europa, criando uma série de agências para o progresso da ciência numa fronteira, que é a cidade de Trieste, né? Que conseguiu... e lá que está a The World Academy of Sciences, mas vários empreendimentos científicos de grande porte estão aqui nessa fileirinha entre a Eslovênia, que antigamente era a Iugoslávia, e a Europa ocidental, por assim dizer, capitalista, que é a Itália. A ciência para a diplomacia também se exemplifica quando os cientistas americanos foram para Cuba, estabelecendo fortes laços, isso em 2014, isso foi sucedido pela reabertura da embaixada em Havana. E a diplomacia para a ciência, ela é aquele serviço discreto, mas extremamente importante. Né? E aqui eu gostaria de destacar, né? As pessoas podem discordar de mim, isso não é um problema, o Ciências Sem Fronteiras, que foi, sem dúvida, o maior empreendimento de diplomacia científica da história da humanidade. Com todos os seus problemas, perfeição a Deus pertence. Em 4 anos, mobilizar 101.000 pessoas e atravessá-las pelo mundo para os lugares de excelência em pesquisa, sendo dessas 80.000 estudantes de graduação, é um feito. É um feito que talvez nós não tenhamos a oportunidade de observar caso a situação do Brasil continue ladeira abaixo da maneira que ela está hoje. Mas nós temos também iniciativas internacionais que são importantes, como o Horizon 2020, que é da Comunidade Europeia, o Global Challenges Research Fund, o Newton Fund, que são veículos para o desenvolvimento da pesquisa no mundo em desenvolvimento. Eu sei que eu já estou falando demais, então eu vou passar muito rapidamente, eu ia falar um pouco
do que me trouxe aqui. Então, resumindo, eu vim para cá para passar 1 ano e estou há mais de 9 anos no Reino Unido, porque eu tive a oportunidade de co-criar uma parceria em descoberta de novos fármacos que acabou levando ao treinamento de 35 alunos de doutorado e pós-graduação aqui no Reino Unido. E isso é um daqueles momentos assim, né, que quando o portal se abre, a gente se joga e aproveita. Né? Então, aqui é uma linha do tempo, né? Enquanto vocês veem que o programa ele acaba, ele vira 3 pontinhos, quando eventos que nós sabemos aconteceram no Brasil também, né? Mudanças institucionais, por assim dizer, mas nós aproveitamos esse portal, esse momento, e eu acho que na audiência tem uma das nossas ilustres egressas, que é a Karina, que foi uma das pós-docs desse programa. E isso, a linha do tempo é importante para a gente ver que o mundo não se faz em um dia, né? Leva tempo para a gente conseguir criar cumplicidade entre os atores e, no final das contas, quem faz isso são cientistas que são diplomatas, que entendem que tem que trabalhar juntos para fazer a coisa acontecer. Então, esse aqui é o programa em números. Aqui, né, a Karina está aqui presente. Uma outra pessoa muito importante nesse processo é a doutora Daniela Trivela, que é hoje chefe de pesquisa no LNBio, do CNPEM. E tudo que começa pela via da diplomacia científica é uma bola de neve. Então, não adianta as mudanças institucionais, né? É tudo baseado na confiança. E aqui é um exemplo de um programa importante, que foi consequência desse programa CAPES, que é o Transtar, que é uma plataforma transatlântica de drug discovery que nós estabelecemos alguns anos atrás. E essa confiança, né, de levar pessoas através do mundo, de pessoas se disponibilizarem, né? As pessoas, 18 brasileiros, entre eles os chefes dos maiores laboratórios de pesquisa do país, todos entrarem no avião para a gente pensar a ciência junto, né, no Reino Unido. E a mesma coisa aconteceu muitas vezes quando pessoas do Reino Unido foram para o Brasil. Eu confesso que esse evento me deixou um pouco nervosa, porque nada podia acontecer com eles, né? Eu ficava assim, por que não vai todo mundo em avião diferente, né? Igual a gente faz com a família real? E isso, mais uma consequência, teve um grande evento que foi organizado pela Embaixada do Brasil em Londres para realmente sacramentar essa parceria. E mais recentemente, né, porque a gente não pensa só no Brasil, a gente pensa no mundo, eu tive a grande chance de estar envolvida num projeto com a Indonésia. Eu estou me sentindo muito envergonhada. Eu não sabia que a Indonésia era, por exemplo, um país muito maior que o Brasil em população. São 280 milhões de pessoas, 700 línguas faladas. E eu tive a oportunidade estou tendo a oportunidade de estar envolvida nesse grande consórcio também. Covid e diplomacia científica. Imagina só, se não fossem os nossos cientistas, nós estaríamos perdidos. E é isso que é bonito da ciência. Os cientistas, eles focam no bem, ou a maioria deles, e seguem, né? A Fiocruz, apesar dos pesares, se mobilizou para assinar esse mega deal, esse mega acordo com a AstraZeneca para fazer a manufatura da vacina para a Covid, caso ela seja efetiva. A Sinovac, que é uma empresa chinesa, e eu acho que todo mundo lembra o que aconteceu entre China e Brasil, se mobilizou também entrou em colaboração com o Instituto Butantan para fazer os ensaios de fase 3.
Eu vou terminar aqui abruptamente, dizendo que nada disso importa se não houver justiça, né? Então tem aquele lema no justice, no peace, né? Nós como cientistas, nós temos um papel importante, como eu falei anteriormente, de trazer a verdade. A verdade, ela não é só na ciência, a verdade é em todos os campos do conhecimento, em todas as interfaces de relacionamento, né? Enquanto nós tivermos essa situação, enquanto entre 56%, uma população com 56% de pessoas negras, eu ser, por exemplo, a primeira mulher negra nessa série de trajetórias, isso não fala nada contra a série de trajetórias, fala contra a situação desigual que nós vivemos. Então, eu queria só deixar essa mensagem, que em todo cientista há um diplomata, mas em todo cientista também um ativista. Muito obrigada. Que bom, Maria Augusta. Puxa, você falou de vários temas na sua apresentação e eu tenho certeza que está suscitando perguntas, e as nossas e as dos participantes também. E aí as suas palavras e as palavras da Juliana vão ficar também depois para as pessoas que voltam sempre para assistir. Eu acho que tem umas provocações, assim, né? Tocar em temas mais delicados, mas é muito bom porque o nosso webinário último, por exemplo, a gente teve um momento de falar de temas mais delicados, o bem-estar no laboratório, né? Como é que a hierarquia e o poder às vezes complicam muito as carreiras e tudo mais. Então, a gente está muito aberto para os temas delicados e vai ser ótimo a gente conversar um pouquinho mais no momento das perguntas. Vamos lá, Juliana? Gente, boa tarde. Queria agradecer, né, mais uma vez o convite da rede de pesquisadores. Essa não é a primeira vez que eu contribuo nessa série de trajetória, sim. Então, sou encantada com a iniciativa da rede. E fica até um pouco difícil, né, falar alguma coisa depois dessa aula da Maria Augusta. Eu aprendi um monte de coisa aqui. Anotei várias coisas, inclusive. E eu queria talvez retomar, começar a minha fala, né, com o finalzinho da fala da Maria Augusta, me posicionando no meu local de fala de mulher branca, ciente dos meus privilégios, no sentido de que eu concordo plenamente de que todo cientista deve ser um ativista, e retomando e começando a minha fala no sentido que, se não fosse pela Universidade Pública Brasileira, se não fosse pelo financiamento do governo que eu tive, né, ao longo da minha formação acadêmica, eu jamais teria tido a oportunidade de estudar no MIT, de realizar o meu estágio de pós-doutorado no MIT. E então, mesmo eu me reconhecendo como uma mulher branca, né, a estrutura social na qual eu estava inserida não me permitiria chegar lá se fosse por uma meritocracia fantasiada de mérito, né? Então, eu acredito muito na educação superior, na pesquisa e na ciência como instrumento de transformação social, né? Como instrumento de justiça social. E eu acho que eu tenho essa responsabilidade de ser ativista, né? Eu acho que alguns colegas não têm essa responsabilidade, e eu sinto essa responsabilidade. E é muito dessa responsabilidade de retorno, de conseguir, de alguma forma, pagar esse financiamento que foi feito na minha educação formal, que começa o meu sentimento de, uma vez estando no MIT como pós-doc, de querer voltar, né? Qual que era o cenário em 2010, né? 2009, 2010, que foi o período que eu estava lá? Era um cenário incrível,
para a ciência brasileira, né? A gente estava caminhando num volume de investimento, num volume de credibilidade da ciência e do cientista, num volume de pessoas sendo formadas, assim, muito, muito especial. Tanto que muitos colegas mais velhos na época me falaram assim, você vai ver, você vai sofrer preconceito, porque a ciência do Brasil, as pessoas olham de uma outra forma, e não. Muito pelo contrário. Quando eu cheguei lá, os relacionamentos internacionais políticos estavam tão bem estabelecidos, a ciência brasileira tinha crescido tanto que eu era super respeitada. Em nenhum momento eu recebi uma crítica pela minha capacitação científica ou pela minha formação, muito pelo contrário. Sim, algumas situações de desconhecimento da nossa cultura, do nosso comportamento, da nossa língua, enfim, mas nada relacionado com a ciência brasileira no geral, né? E a gente tinha várias oportunidades para depois, né? Eu recebia vários e-mails de concursos públicos, inclusive de vagas que eram abertas na indústria, no setor produtivo, porque existiam várias políticas públicas de financiamento ou de benefício fiscal, né? Algumas ainda existem, mas foi uma época muito profícua nesse sentido. Então, eu vislumbrava um número de oportunidades de crescimento, de ter uma carreira acadêmica, que era o meu desejo, né? Nessa suposta volta para o Brasil. E eu sempre tive esse sentimento de, não, eu tive um investimento na minha formação, então agora eu tenho que retornar esse investimento, né? Além do fato de que eu sou apaixonada por esse país, eu sou nacionalista, eu realmente acho que a gente tem um potencial gigantesco, e vários dessas questões do nosso potencial eu consegui evidenciar lá, né? Eu estava numa universidade gigantesca, com dinheiro, fazia assim, o dinheiro aparecia, e eu consegui perceber que a criatividade que eu tinha que desenvolver enquanto pesquisadora no Brasil, porque às vezes eu não tinha acesso a um equipamento mais potente, ou um colega que não tinha acesso a um equipamento, a um experimento mais detalhado, né? Isso fazia com que a gente encontrasse soluções científicas muito mais criativas, muito mais sofisticadas, às vezes. E isso eu percebi lá, né? Eu percebi muito desperdício, eu percebi que a nossa formação acadêmica é uma formação muito pesada do ponto de vista técnico, mas que isso nos traz uma habilidade de aprender sozinhos outros tópicos. E então, isso no contato com os pesquisadores de lá. E quando eu estava lá, mais ou menos uns 6 meses depois que eu estava no laboratório, né, eu já era pós-doc, então eu já tinha o meu título de doutora em ciências, enfim. E os meus colegas pós-docs ainda meio receosos, assim, americanos, canadenses, do mundo inteiro, começaram a perguntar para mim, você pretende se inscrever para algum processo seletivo aqui, né? E aí eu automaticamente falava, não, eu não pretendo, e além do mais eu tenho uma regra que eu tenho que cumprir da minha bolsa, eu fui com bolsa da CAPES na época, né? Eu tenho que cumprir uma regra, tenho que passar pelo menos um ano de volta no meu país, e realmente não tenho intenção. E eles olhavam para mim assim, estarrecidos, né? E ao mesmo tempo que eu percebi que eles começavam a se aproximar um pouco mais do ponto de vista pessoal, porque eu estava numa instituição na qual a competição era extremamente acirrada, eles falavam para mim assim, Juliana, você sabe que você sendo mulher e latina e passando por este laboratório, você conseguiria qualquer posição em qualquer universidade americana, né? E aquilo me assustou, mas assim, não me motivou a querer ficar lá. Mas era verdade, né? Os Estados Unidos, ele tem essas regras de... Eu vou caracterizar aqui como suposta inclusão, porque naquela época eu entendia dessa forma, né? Então, os departamentos não tinham mulheres, né? Então, eles estabeleciam
cotas de mulheres negras, de pessoas latinas, de pessoas do Oriente Médio, de pessoas, de pesquisadores e professores chineses. Então, essas cotas, elas existiam mesmo que subentendidas, né? Então, quando eles me viram ali, mulher, latina, né, e trabalhando ali no laboratório, eles me viram como uma potencial competidora para essas vagas, que no caso dos Estados Unidos, em 2009 e 2010, diminuíram, né? A gente tem que lembrar que nessa época, era uma época que, enquanto no Brasil a gente estava vivendo uma marolinha, os Estados Unidos estava ainda se recuperando de uma das maiores crises econômicas da história do país. Então, a academia lá é um negócio, né? A gente não pode esquecer disso. Então, eles me viam como uma potencial competidora. E eu sempre quis voltar. Eu sempre quis voltar e tive um ótimo período de estágio, produzi o que eu achei que era de acordo, dei minha contribuição no laboratório, aprendi muito, que eu acredito que está mais associado com a pessoa do meu supervisor do que com a instituição. É claro que tem toda uma mística, né? A região onde o MIT está situado é uma região extremamente produtiva de ciência, tem Harvard ali do lado, outras inúmeras universidades importantes. Então, eu assisti vários seminários de prêmios Nobel, assim, a 5 metros de distância. Então, isso são experiências inesquecíveis para a minha formação, inestimáveis, mas que, eu repito, eu não teria essa oportunidade se não fosse o investimento público em ciência que nós tínhamos no nosso país, né? E aí o meu questionamento, que eu acho que a gente pode explorar um pouco mais nas perguntas, e se fosse hoje, né? O que eu faria? Bom, eu confesso que nesse período, como coordenadora de relações internacionais, tem 1 ano mais ou menos que eu estou atuando junto à administração da minha universidade na diretoria de relações internacionais, né? Então, a minha atuação é bem especificamente atuar na interlocução de experiências internacionais para pós-graduação, né? Programas de mobilidade, cotutela para pós-graduação e também projetos de pesquisa envolvendo convênios internacionais. E as oportunidades que eu consigo vislumbrar nessas universidades, mesmo universidades pequenas, mesmo universidades públicas em outras realidades de outros países, é de entristecer, é de dar vontade de voltar atrás e falar, não, acho que eu vou ficar por aqui, porque eu vou conseguir financiar a minha pesquisa de uma forma mais segura, eu vou conseguir formar pessoas de uma forma mais segura, porque, sim, atualmente eu estou numa posição confortável do ponto de vista profissional, eu sou professora, eu estou estável, eu estou bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, né? Falo estou porque isso não é uma situação perene, né? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Mas eu vejo uma dificuldade extrema em formar pessoas financiadas, né? Eu tenho um laboratório que atualmente eu tenho um discente, um pesquisador de mestrado com bolsa. Todos os outros estão fazendo seu mestrado e doutorado sem bolsa. Então, isso para mim, como orientadora, é algo que me perturba cotidianamente, né? Porque são pessoas que acreditam na ciência, que estão sendo formados no nível de excelência, mas que não têm financiamento. Então, o meu papel agora na temática desse webinário, né, dessa conversa, é estimular cada vez mais que os alunos que passam pelo meu laboratório tenham oportunidades internacionais financiadas e que eles possam conhecer que tem outras formas de fazer ciência, porque eles merecem ser recompensados financeiramente pelo trabalho de pesquisa que eles executam. Então, era um pouco desse paralelo que eu queria contar, e é impressionante como o meu paralelo, que é individual em alguns aspectos, né, coincide quase que com o paralelo do programa que a Maria Augusta relatou, né, que é algo que começou num período longo, porque é assim que a ciência se faz. A ciência ela precisa ser uma política de desenvolvimento a médio e longo prazo para que ela seja efetiva, para que ela seja sólida. E precisa continuar, para que a gente continue tendo oportunidade de transformar a vida das pessoas do ponto de vista social, com educação e ciência, e para que a gente possa ter oportunidade de retornar isso para a sociedade de alguma forma, como nesse caso de agora, né?
porque essas ações no enfrentamento da Covid que a gente está vendo, elas estão sendo conduzidas por pessoas que foram formadas há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos. Essas pessoas, elas não se formam nesse nível de excelência para enfrentar uma crise sanitária como essa do dia para a noite, né? E o que está acontecendo agora é que muitos pesquisadores, nesses níveis de mestrado, doutorado e até pós-doutorado, né, estão atuando de forma voluntária, por amor à ciência, por terem consciência do dever social que é ser cientista num momento como esse. Mas isso não é justo. Isso não é o ideal, né? Então, era mais ou menos esse paralelo que eu queria criar na minha fala. Ótimo, Juliana. Puxa, estou aqui pensando em várias coisas. É interessante você comentar sobre a sua reflexão de como seria hoje, né? Naquela época você tinha uma clareza da sua vontade de voltar e por influências diversas, mas é claro que as oportunidades que atraem os jovens cientistas são super importantes. Então, nos webinários nós comentamos, por exemplo, uma bolsa que existiu, que era a atração de jovens pesquisadores. E eu me lembro de amigos que voltaram para o Brasil totalmente seguindo essa oportunidade. Tinham a chance de ficar um tempo... E era uma bolsa excelente. Acho que era uma bolsa de um valor legal. E era a oportunidade para a transição, para se preparar para o concurso, se preparar já no Brasil e voltar com todos os contatos, isso com certeza. E os pesquisadores com quem nós conversamos nesses últimos webinários falaram também sobre uma falta de conexão com a ciência brasileira. Então, eles têm, claro, os vínculos com as famílias, né? Mas, às vezes, a própria instituição de origem não mantém, não cultiva um vínculo. Isso está muito na nossa cabeça, assim, como a gente poderia desenvolver pontes, né? Eu acho que no caso da Maria Augusta, ela estava assim jogando as pontes, assim, a ponte estava totalmente criada, porque era um programa que estava levando as pessoas estavam super motivadas, uma formação muito especial, e aí tem esses casos bonitos, a Karina contando aqui que foi muito beneficiada pela formação e hoje ela tem lá a sua posição e a Maria Augusta mencionou outras pessoas, né? Então é uma situação que me parece muito instável. As pessoas saem do Brasil, às vezes, sem uma definição de se vão querer voltar, né? E aí, olhando para lá para o próprio país, talvez as pessoas comecem a trilhar, assim, mais ou menos, uma direção em função dessas questões todas que vocês falaram. Eu fiquei curiosa pensando se você chegou a fazer algum curso de diplomacia científica, ou isso está em você? Como é que foi para você? Eu fiz porque eu não sabia que diplomacia, assim, que tinha um nome para isso. Pois é, eu estou adorando mim, essa... Era parte de ser... parte de ser cientista é ser enxerido, né? A gente se mete nos lugares. E aí um amigo meu falou, sabia que tem um nome para esse troço que você faz? Com essas palavras. E ele assim, that thing that you do. E aí foi quando eu comecei a ter contato com diplomacia científica. Na verdade, o termo ele foi cunhado em 2010. E eu comecei a estudar em 2014, 2015. 2016 eu fiz o curso, que é um curso que ocorre todo ano em Trieste, que é aquele lugar que eu mostrei no mapa, e que traz gente do mundo inteiro para fazer isso. Então, é algo que eu gosto, sempre gostei de fazer, mas eu não sabia que tinha um nome. E a partir do momento que o nome foi dado a isso, eu realmente abracei e me sinto um pouco na responsabilidade de mostrar, né, para os nossos pares que nós somos todos diplomatas também. Legal.
Agora, numa situação, o seu caso, você mudou um pouco os planos em função das oportunidades que surgiram justamente na coordenação desse programa. Foi mais ou menos assim que aconteceu. E assim, uma coisa que eu gostaria de passar, porque quando a gente chega do outro lado, né? É igual todo parto, né? Minha avó diz que depois que a pessoa dá a luz, naturalmente, o véu de Nossa Senhora passa e aquela dor toda a pessoa se esquece, né? Essa minha transição foi uma transição dolorida, né? Eu tinha tive a chance, a oportunidade, a sorte de ter uma carreira científica no Brasil muito, muito boa, muito reconhecida, né? Com algum destaque, quando eu era relativamente nova. Então, quando eu vi esse portal se abrindo aqui, né, como eu falei antes, eu achei que era uma chance de ouro, né? Eu poderia continuar fazendo a minha pesquisa, minhas coisinhas, 2, 3 papers por ano, né? Vai aumentando exponencialmente, mas é tudo meu. Ou eu podia tentar construir algo que fosse para muita gente. Mas eu nunca pensei que eu ia ficar fazendo isso a minha vida inteira. Eu vou fazer só até a gente conseguir isso, aí eu volto para minha vidinha, né? E acabou que eu fiquei muito distante da minha vidinha e tive que fazer essa transição, que é algo que é doloroso, né? Hoje em dia as pessoas são muito generosas, né? Em parabenizar, né, pelas conquistas, mas foi um período difícil. E eu vejo isso, né, que você falou das pessoas, das outras edições, né, dessa série, que falaram que estavam desconectadas do Brasil, né? A gente tem que lembrar que ir para fora, para boa parte da população científica brasileira, é igual desertar na guerra, né? As pessoas acham que você está sendo uma pessoa péssima, você está traindo a sua pátria. Né? Quando você assina o contrato da CAPES, tem lá escrito, né, que você tem que voltar, o que é um termo jurídico, e a gente não entra nesse... E também era um outro tempo, né? A CAPES, ela podia se dar o luxo de mandar as pessoas voltarem, porque quando as pessoas voltavam, elas tinham para o que voltar. Hoje em dia, as pessoas não têm para o que voltar, né? Essa regra eu acho que ela caiu, inclusive, né? Desculpa te interromper. Agora, né? Caiu, Mas, historicamente, foi assim. A gente sabia de pessoas que estavam lá fora que ajudariam e ajudam muito mais o país estando fora do que aqui, mas que tem a minha situação, né? A minha ida foi em um outro contexto. Eu já era velha demais para usufruir dessas benesses, né? Eu era funcionária da Fiocruz. Eu não sou mais funcionária da Fiocruz. Então, a gente vê que tem essas dificuldades, né? E é um papel de quem está fora e está dentro também. E eu conheço várias pessoas, e agora a gente tem aqui, né, a Juliana como uma grande advogada, de tirar esse estigma também, né? Porque a diáspora é um bolsão, né? Um bolsão que... Imagina só, se durante a ditadura militar no Brasil, todo cientista tivesse ficado no Brasil. Estava morto, maluco, ou fazendo qualquer outra coisa da vida, não é? O exílio, ele foi importante para proteger um número grande. E temos a Mica. Que bom. O Homem de Ferro invadiu a nossa... Ai, que delícia. Eu adoro. Para proteger a nossa ciência, né? Os grandes cientistas que nós temos hoje são pessoas que passaram por diferentes motivos, geralmente não muito agradáveis, um tempo considerável no exterior, para proteger a própria vida. Eu não vejo diferença. Se você não consegue se manter, e isso também é uma outra coisa que eu acho muito difícil, né?
Graças a Deus nós temos esse contingente de pessoas que podem trabalhar de graça. Mas tem muita gente que, se não trabalha, morre de fome. Não é? Que tem que dar um jeito de garantir a sua subsistência e a subsistência dos seus. E é isso que empobrece a ciência, né? Porque a gente perde esses talentos todos, enfim, e para fora é uma das muitas saídas. Bom mesmo é a gente voltar a ter um país que respeite a ciência, né? E fica tudo certo. E o nosso ativismo daqui também, da rede de pesquisadores, é por construção de pontes, né? Não entender essa história de fuga de cérebros, não entender isso como um peso e que está definitivo, mas pensar criativamente o que a gente pode conseguir de contato, porque é um benefício mútuo, né? Então, a gente ouviu de algumas pessoas super interessantes que deram aulas virtuais, isso vai ser cada vez mais possível. Então, são experiências muito únicas de cada um e que é maravilhoso compartilhar, como vocês estão trazendo novidades aí de um período que vocês estiveram fora, né? Eu só queria falar uma coisa que está correlacionada também com exaltar o Ciências Sem Fronteiras, né? Eu levo algumas pedradas por elogiar o Ciências Sem Fronteiras, mas relacionado com essa questão do cientista que vai para o exterior e que tem uma experiência no exterior, eu acho que é um caminho natural você valorizar a ciência que é feita no Brasil. E isso é extremamente importante, porque às vezes quem está aqui fica falando assim, a nossa ciência é uma ciência subdesenvolvida, a nossa ciência é uma ciência menor, os nossos cientistas aqui não são formados como cientistas de lá. E quando você se depara, mesmo que você já não tenha essa percepção, né, essa fala, quando você se depara com a ciência no exterior, você percebe que não é assim, muito pelo contrário, que o que a gente consegue fazer aqui é absurdamente sensacional, com os recursos que a gente tem, com o que a gente tem. Então, assim, primeiro é essa noção de que a ciência brasileira é maravilhosa. E o Ciências Sem Fronteiras trouxe isso para os meus alunos de graduação, né? Então, assim, eu não fui bolsista pelo Ciências Sem Fronteiras, né? Mas eu assinei umas 50 cartas de recomendação nesse período. E assim, e assinei com gosto, sabe? Porque não menti em uma delas, porque os alunos que foram, eles são maravilhosos. E eles voltaram com essa noção de que, Ju, nossa, como é que a gente consegue fazer isso, aquilo outro com o que a gente tem aqui? E assim, voltaram. Eu tenho alunos de engenharia que queriam pisar em chão de fábrica assim que pegasse o diploma, e que quando voltaram do Ciência Sem Fronteira, eles quiseram fazer iniciação científica, eles quiseram fazer mestrado, mas se depararam com uma situação completamente diferente, que o contingenciamento começou logo depois, né? Enfim. Então, assim, eu acho que isso é muito importante o brasileiro estar fora para ele reconhecer que o que a gente faz aqui é bom pra caramba. E sim, a gente tem muita ciência boa aqui, mas a gente também tem que procurar oportunidades fora, porque a gente pode ocupar esses espaços, né? Os cientistas brasileiros podem estar nesses laboratórios, nas universidades mais incríveis do mundo, né? Então, eu acho que é isso. É troca, não é o brasileiro, né? O Brasil, ele vai para fora não para, né, porque a gente é pobrezinho, a gente vai para trocar, porque é isso que todo mundo faz no mundo inteiro. Na Europa troca com os Estados Unidos, a China troca com os Estados Unidos, apesar de tudo. A troca é parte da ciência, né? E eu concordo totalmente com você, Juliana. Eu fui diretora do Ciências Sem Fronteiras aqui por amor à arte. Ninguém me pagou nada para ser diretora, porque eu sabia... O que eu fiz foi criar assim, a coisa assim, né, muito diferente de fazer iniciação científica durante o Ciências Sem Fronteiras aqui. E os colegas, né,
britânicos ficaram bobos com a qualidade dos nossos alunos. Como pode? Essa pessoa está no 2º ano da graduação, 19, 20 anos, como é que pode fazer isso, saber essas coisas? Entrar no laboratório, saber o que é uma pipeta? Né? Eles não entendiam. Né? Tanto que no 2º ano, batiam na minha porta, mas vem cá, não tem nenhum aluninho para mim, não? Não, desculpa, porque eles tinham a chance de escolher o projeto de pesquisa que eles iam entrar. Ou seja, para conferir autoridade e responsabilidade neles também. Né? Então, eles achavam muito importante que eles iam escolher qual projeto de pesquisa que eles iam fazer. Então, e todo mundo que fala, a Karina é um ótimo exemplo que está aqui, os elogios que eu recebia dos orientadores, né? Karina veio no pós-doutorado, da graduação ao pós-doutorado, o que 90% das observações eram maravilhosas, como as pessoas eram comprometidas, como elas eram responsáveis e até brilhantes, né? Porque essa questão que a gente tem, que você falou, Juliana, que a gente tem que pensar, e a Clarice deve lembrar, né, dos tempos que estava aqui, a gente tem que pensar 6 meses antes no experimento que a gente vai fazer, porque vai ficar preso. Primeiro, tem que conseguir o dinheiro, aí vai ficar preso, aí tem que levar o despachante, muitas vezes no próprio carro, para retirar o negócio. Ou seja, os impedimentos... A gente faz ciência no Brasil de persistente, que a gente para não dizer teimoso. Né? E as pessoas elas não entendem isso. Né? Você pegar o anticorpo, não ter certeza se o anticorpo ainda está viável, porque ele ficou 3 dias à temperatura ambiente. As pessoas né, fora no mundo desenvolvido, entre aspas, não faz ideia do que seja isso. Né? Então, realmente é fantástico. É fantástico o que a gente conseguiu. E o prestígio que a ciência do Brasil tem, né? Porque é a 13ª, então, no ranking, né? Espero que não tenha mudado muito, era 13º lugar. Né? Na frente da Holanda, na frente de um monte de lugar, um monte de país. Então, eu sou muito orgulhosa. Meu sonho é poder contribuir mais para o Brasil, aqui ou aí. É muito bom ouvir de vocês. Vocês duas têm uma atuação como cientistas, uma atuação tão ampla, né, que navega aí pela educação, pela divulgação de ciência e agora diplomacia científica. Agora já incorporamos o termo, porque é muito bonito pensar, né? Muito bonito pensar que você se formou e você está falando com essa propriedade, sabendo todos os dados e falou, achei interessante, você mostrou as grandes academias e citou a SBPC, que eu estou admirada do vigor da SBPC. Impressionante, realmente. Aí estão atuando assim, em todas as frentes possíveis nesse momento, né, com uma luta super forte. Muito bonito o trabalho, muitas disciplinas envolvidas e várias sociedades, e é muito legal. Mas aí, além dessa parte sua mais que foi formalizado com os cursos e tudo, tem essa coisa muito natural e que a gente está falando de capacidade de interação e de colaboração no nosso nível, às vezes, pequeno do departamento, que é super importante, e às vezes expandindo. E até as pessoas que têm a experiência fora, eu acho que tem um pouco desse papel também de mostrar um pouco sobre a ciência brasileira, que não é tão conhecida às vezes. Então, eu me lembro que eu comentava de alguns pesquisadores e comentava dos programas, porque o Brasil tem um programa de uma bolsa de pós-doutorado de 5 anos, que coisa maravilhosa, né? Eles ficavam impressionados, porque tinham coisas que já estavam super desenvolvidas, né? E que a gente quer muito que continue, que a gente entende do valor. E claro, Juliana, nos níveis mais iniciação científica, puxa, todo aquele momento, em todas essas etapas, né? Como é importante a motivação se manter, né?
Então, puxa, nosso trabalho já é tão cheio de frustrações, dos experimentos que não funcionam, tem essa realidade, muitos desafios, mas como é importante esse empurrão assim das condições estarem favorecidas e das pessoas, os jovens e todos os outros estarem cercados de pessoas que inspiram. E agora que a gente está ouvindo vários comentários de como vocês inspiram também os alunos e os colegas todos. Isso é maravilhoso, que bom, a gente vai ficar olhando um pouquinho aqui os comentários de vocês, porque é isso mesmo, né? Isso fica muito marcado, né, na nossa formação. Puxa, aquele professor, como disse uma palavra e aquilo foi maravilhoso, né? Coisa boa. A gente tá cheio de lutas aí para fazer em relação à bolsa de financiamento, mas eu também estou muito feliz de ver os colegas trabalhando na pesquisa do Covid, fazendo coisas fantásticas, assim, pela pressão dessa urgência, né? Na imunologia, que é a minha área, realmente 1000 coisas acontecendo, e outras áreas que estão envolvidas, porque o Covid pede todas as áreas, como é a vida real, né? Que pede todas as áreas. Então, gostei que essa nossa discussão foi no grande, voltou no mundo menor, foi no grande, voltou no mundo menor e passou pela ecologia, pelo meio ambiente, porque a gente não pode deixar de falar e de falar das questões de justiça. Coisa boa. A gente vai finalizando, que eu super perturbei o nosso início, mas a gente tem feito o seguinte, considerações finais, chegou um momento que fomos acusados de ser muito chato falar em considerações finais. Então, a nossa proposta é o seguinte, considerando esse momento de transformações no mundo, o que vocês diriam, completariam essa frase? É tempo de... Vamos lá, Juliana, o que você nos conta? Olha, quando você fala do mundo, né? Então eu acho que é tempo de confiar em ciência. A gente está passando por um movimento global de negacionismo científico em várias frentes, então eu acho que é tempo de confiar em ciência. Eu vou tomar carona da Juliana, com a Juliana, e é tempo de confiar em ciência, e quando não se confiar na ciência, é tempo de lutar pela ciência. Porque realmente a ciência salva, né? A ciência salva. A ciência, eu me considero uma pessoa que salva pela ciência e numa maneira muito íntima, mas de uma maneira muito prática também. Né? Nós estamos aqui hoje, olha só, isso aqui é ciência, né? É ciência. Muito obrigada. Legal. Bom, eu acho que eu diria que é tempo de estar mais próximo, que a gente esteja mais próximo uns dos outros, e eu acho que a gente fortalece muito todas essas ideias quando a gente se aproxima do outro, com muita abertura para ouvir e para contar do nosso mundo, das nossas percepções. Então, é tempo de ir na fonte, né? Ir na fonte no sentido de ouvir a história realmente genuína de cada pessoa como pessoa, né? Tirar um pouco de todas as histórias e as formações, olhar um pouco mais para aquele indivíduo, né? Olhar para as igualdades, né? Saber que tem as diferenças, tem as igualdades e que as pessoas estão, no final das contas, todas muito próximas. Que bom. Agradeço muito a presença de vocês, foi ótimo. Sei que eu vou ouvir mais e mais comentários e depois eu vou passando para vocês também. E agradeço muito a quem participou, que bom que vocês estavam com a gente aqui no Zoom, também no Facebook. E agradeço sempre a Juliana Aguiar, a toda a equipe da rede. Juliana, perdoa que eu te telefonei no momento de vozes, eram muitas vozes. Mas
tá tudo bem, Juliana. De pessoas vivas ainda, bem vivas. Calma. Foi ótimo. Um beijão e espero que vocês fiquem também por perto para a gente se comunicar sempre. A Clarissa, a gente se conhecia by proxy e agora eu conheço a Juliana, tenho certeza que é amizade para a vida. Ah, que delícia, estou até emocionada agora, aprendi tanto. Muito obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, gente. Boa tarde para vocês todos. Tchau, tchau.